Oi, minhas preguiças, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar aqui pro YouTube porque eu senti no meu coração de fazer esse vídeo. Só que, pra quem não me conhece, meu nome é Daiane Bartazal e o pessoal me conhece como Nani ou Nani Jelly. Só que eu gravo muito vídeo pro Instagram. Só que no Instagram são vídeos muito curtos. E essas duas bênçãos que eu tenho pra contar, tem que ter um tempinho, então ia ficar muito longo o vídeo lá, então eu preferi gravar por aqui. E peço que vocês deem um tempinho pra mim, pra ouvir o que eu tenho pra falar pra vocês. E realmente eu vou contar porque eu senti no meu coração e que eu iria falar isso, essas duas bênçãos. Infelizmente vai acabar sendo uns 2 vídeos, mas mesmo assim eu vou gravar, tá bom? E a minha primeira bênção que o Senhor me deu foi conquistar a minha carteira de habilitação. Que, assim, pra mim há alguns anos seria uma coisa assim impossível. Mas graças a Deus o Senhor me fez conceder nesse ano de 2018. E eu não poderia passar o ano sem agradecer e sem conquistar essas duas bênçãos. E tudo começou no Dia das Mães, que meu marido me deu como presente. E só que eu só consegui começar as aulas em junho. E nisso, assim, eu sempre fui muito medrosa. Mas mesmo assim eu encarei com meus medos e comecei as aulas. E no começo foi tudo normal, assim, tipo, as aulas eram o que eu preferi fazer era dia de manhã, porque eu era dia de manhã ou de noite. E assim, pra mim acordar era difícil, mas conforme tava na aula, conseguia ficar acordada e tal. E quando foi em julho, que foi começar as minhas aulas práticas e as teóricas, eu consegui passar todas, graças a Deus, a primeira vez, não precisei fazer nenhuma reprova. E assim, pra mim em julho foi um pouco punk, porque misturou eu estudar e com a minha festividade do gesto, que eu participo, dos Joias Preciosas, então tipo, foi uma coisa muito corrida. Mas mesmo assim o Senhor me fez conquistar essa festividade e foi tudo para a glória dele, foi uma bênção. Só que antes da festividade, que já seria a minha prova, a minha primeira prova prática seria no dia 16. E assim, tudo que aconteceu foi tudo em datas marcantes para mim, que realmente eu creio que era para mim não esquecer de nenhuma. E antes mesmo de eu fazer a prova, eu fui com o meu grupo de coreografia numa igreja. E nesse dia, um pastor que estava trazendo a palavra veio falar comigo. E estava um culto tão gostoso que eu nem pensava em nada. Estava apenas assim, em meditação com Deus, ali sentindo a glória dele, a presença dele. E o irmão veio falar comigo: olha, estou eu assinando aquele papel. E na minha mente não seria a questão da minha carteira de habilitação, seria outras coisas, outros planos meus. E ali eu fui embora daquele culto, guardei aquilo pra mim, não me esqueci, mas não ficou assim de imediato na minha cabeça. E o que eu fiz? Durante a festividade, foi bem corrido, só que uma festividade que eu pensava que não teria nada, e foi a festividade mais abençoada que nós tivemos. Em questão de reforma da igreja, púlpito novo, tudo o Senhor nos deu sem a gente merecer. E quando foi, só que a minha festividade foi no dia 22 e a minha prova foi no dia 16 de julho, que seria o aniversário do meu pai. E ali eu fui para aquela prova morrendo de medo, mas fui, porque como a gente estava com as aulas prática na cabeça, então pra mim ia dar tudo certo. E ali foi assim, uma prova pra mim que realmente eu sabia fazer as coisas, mas o nervosismo falou mais alto. E eu acabei reprovando na prova e foi assim, pra mim, a pior sensação do mundo. Eu saí dali chorando, abraçando meu pai, sem se conformar mesmo com a situação. E aquele dia pra mim não prestou, vamos dizer assim. Até pra comemorar o aniversário do meu pai, tadinho,
Eu não tava nem com ânimo, porque quando eu cheguei lá, que foi de manhã, eu só queria só chorar, e tanto chorar, eu acabei adormecendo e passei o dia dormindo. E assim, eu peguei e falei, não, eu não vou desistir de primeira, eu vou fazer mais uma prova. Fui lá, paguei, fiz outra prova, fiz mais algumas aulas, e esse já foi com outro professor. E assim, tava tudo realmente na memória, fresquinho, vamos dizer assim. E a prova era sempre na segunda semana, na segunda do mês. E quando foi no mês de agosto, foi no dia 13 de agosto, que seria aniversário da minha irmã. E ali eu fiz a prova e deu tudo errado de novo. E naquele dia realmente eu não me senti ansiosa, nem com medo, nem nada. E até quando acabou minha prova, que ele viu que eu fui reprovada, esse meu professor, ele falou assim, como assim você foi reprovada, você sabia fazer tudo? O que aconteceu? Você estava muito nervosa? Eu falei, não sei nem explicar o que aconteceu comigo. Mas infelizmente não passei. Só que nesse dia eu mesmo me surpreendi comigo. Porque eu saí dali sem sentimento nenhum. Da outra vez eu saí daí chorando, inconformada, e dali, naquele dia, não. Eu saí sem sentimento nenhum. Pra mim foi qualquer coisa, vamos dizer assim. E fui, comemorei, aniversário da minha irmã, tava bem melhor, deixei pra lá, falei, mas uma prova fazer o quê? Outro dia eu tento de novo. E ali ficou por isso mesmo. Só que depois de uns dias eu tava arrumando minha casa. E eu tava lavando meu banheiro nesse dia, quando aconteceu isso. E começou, eu só sei lavar louça, lavar roupa, o que seja, cuidar da casa, escutando um hino muito alto mesmo, não quero nem saber. E nesse dia eu tava tocando uns hinos e aí assim, não tava nem me ligando no que tava passando. E enquanto eu tava lavando meu banheiro, aquela angústia que eu creio que foi daquele dia que eu não tive, no dia 13 eu tive naquele dia. Eu não sei dizer qual foi o dia, certeza, mas acho que foi uns dias depois da prova. E aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, não acredito, eu vou ter que pagar de novo essa prova. Eu já não quero mais passar por essa sensação de reprova, de angústia. E ali, na mesma hora que eu tava falando com Deus, começou a tocar um hino. E o hino que começou a tocar é do Tom Carf e do Livinho, que se eu não me engano é Minha Vez, eu acho que é o nome da música. E tudo que eu tava assim, pensando e falando com Deus, aquela música falou diretamente no meu coração. Que ela fala assim, tente outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. E enquanto falava essa frase, vinha na minha mente a cena da prova, porque eu tava conversando com uma moça e ela falou que já era a segunda ou era a terceira vez também que ela fazia. E ali a gente conversando, tal, trocando ideia, foi a minha hora de fazer a prova, ela seria em seguida. E ali, quando eu acabei a prova, que eu fui entregar o papel pro delegado, eu vi ela acabando o percurso todinho e parando. E ali no meu coração foi uma mistura de confusão. Porque eu fiquei feliz por ela ter conseguido, e já era acho que a terceira vez dela, se não me engano, fiquei muito feliz com ela. Mas eu fiquei triste por mim, só naquele momento, porque eu queria estar daquele outro lado do percurso, eu não cheguei nem na metade, porque eu fiz o carro morrer 2 vezes. E ali eu falei pra Deus, eu não quero mais passar por isso, e nem que eu pague a prova pra mim poder passar. Mas essa sensação eu não quero passar mais. E ali, depois desse hino que tava tocando, eu me derramei perante o Senhor, e só foi assim falando no meu coração os hinos. E eu, se eu não me engano, também em seguida entrou o hino da Rayane e Vanessa, que eu acho que é a Hora que Melhora, o nome dele. E em seguida ainda entrou um outro hino da Canção em Louvor, que falava sobre Deus, o mar e eu, se eu não me engano. E esses 3 hinos assim foi toda a minha oração com Deus e a resposta dele pra mim. E ali meu coração se acalmou. Eu fui lá, fiz de novo a prova, eu marquei a prova, e na segunda semana, segunda-feira de setembro,
que seria a prova, realmente foi uma prova pra mim acabar essa carteira. Eu peguei uma gripe muito forte, que eu não conseguia levantar da cama. Meu corpo tava todo moído, parecia que se eu levantasse da cama eu ia desmaiar de tanta tontura, de tanta dor. E eu falei pra Deus, Jesus, mais uma vez eu não vou conseguir fazer essa prova. E ali eu fiquei até angustiada de novo, mas eu falei, não. O Senhor falou comigo que Ele seria comigo, que era pra mim tentar mais uma vez, que eu iria alcançar minha vitória. E ele passou os dias e eu fui lá remarcar de novo. E eu falei pra moça, moça, eu não tô podendo ir no dia, nesse dia de setembro. Eu não tô podendo ir porque eu tô muito mal, não tô conseguindo nem levantar da cama. O que eu faço? Eu não quero pagar de novo mais uma prova. E ela falou assim pra mim, ó, você não vai, mesmo que esteja doente, você não aparece no lugar, no dia da prova, porque assim não conta que você participou e assim você pode remarcar de novo e não precisa pagar nada. E assim foi. E quando foi no dia 1º de outubro, eu fui fazer essa prova. E foi, assim, outra prova mesmo, porque eu passei a madrugada todinha bem, assim, durante o dia de domingo todo normal, sem sentir nada. E quando foi, assim, quase umas 6 horas da manhã, eu comecei com uma dor de estômago muito forte. Muito forte, que eu não conseguia nem esticar meu corpo de tanta dor, que a única forma de aliviar a dor era me encolhendo. E ali eu já comecei a chorar de novo, eu falei, meu Deus, mais uma vez que eu não vou conseguir finalizar essa prova, eu creio que tu estás comigo. E ali eu bati o pé e falei, não, mesmo com dor eu vou fazer essa prova, eu vou tomar o remédio, mesmo que alivie pouca coisa, eu vou fazer essa prova, eu vou e não quero saber de mais nada. E ali eu falei isso pra Deus e me arrumei. Meu pai me levou lá no local. Todos esses dias de prova que levou pro meu pai, que meu marido tava trabalhando. E ele falou, você tá bem mesmo, tem certeza? Você não tá com dor? Você não vai aguentar fazer a prova. Mexe muito o corpo. Falei, não, pai, eu vou. Eu vou porque eu creio que hoje é meu dia da minha vitória. E ali, e assim, pela ordem das escolas, que é um dia só pra provas de carro. A minha escola seria a última. E ali eu aguentei, orando, falando com Deus, Jesus me segura meu estômago, eu não tô aguentando de dor, mas eu não vou embora daqui. E ali eu me apresentei, fiquei esperando, e quando foi acho que era 11 e pouca, me chamaram. E na mesma hora que me chamaram, aquela dor sumiu. E ali eu consegui fazer o percurso, eu já entrei pro percurso da baliza, fiz a baliza, entrei, fiz tudinho, ainda o moço olhou, como fazia tanto tempo que eu não pegava o carro, que eu não quis mais fazer aula, eu fiquei meio assim ainda, falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer direitinho, não ficar pra fora da baliza? E ali, fiquei no tamanho certo, o delegado aceitou e eu saí, fiz o percurso. Aí ele pediu pra fazer a metade do percurso, porque tava muito calor, muito sol, e já era quase meio-dia, eles estavam com fome também. E ele me fez chegar no percurso, me fez a volta todinha, fiz tudo. E aí onde que parava, que era em frente no supermercado, eu parei. E ele falou assim, ó, pelo que aconteceu ali na baliza, você ficou um pouquinho fora da guia do nosso limite, eu tenho que te dar 2 pontos. E ali pra você reprovar é 3 pontos só. E ele começou a riscar no papel, e eu já fiquei angustiada, meu coração já começou a acelerar, querendo chorar. E eu falei, e eu fiquei só ali, fiquei quieta, não falei nada. Aí ele me perguntou assim, essa prova que você tá fazendo é a primeira? Eu falei, não. Essa, contando com essa, já vai ser a minha terceira. E ali ele não falou nada. Ele escutou isso que eu falei, ficou olhando um papel assim, batendo a caneta, e falou assim, você tá aprovada. E ali na mesma hora que ele falou isso, eu me lembrei que o Senhor tinha falado comigo ali naquele culto. E eu nem me lembrava mais do que o Senhor tinha falado isso. E ali eu só agradeci. E ele nem entendeu porque que eu tava fazendo aquilo.
E ali eu saí do carro e meu pai tava bem no final, assim. Aí meu pai fez assim pra mim, e aí eu só consegui fazer assim pra ele, porque eu tinha que pegar esse papel e entregar pro outro delegado pra ver o que ele marcou. E ali quando eu atravessei a rua pra poder entregar pro delegado, eu vi todos os meus professores. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento era abraçar eles e agradecer por ter me ajudado a conquistar essa vitória. E ali, sempre quando alguém é aprovado, eles tiram foto e eu fiz questão. Tem gente que não tirou, mas eu fiz questão dessa prova de que o Senhor é na minha vida, mesmo sendo infiel, não merecendo nada, mas Ele me fez alcançar essa vitória. E aí eu tirei a foto. Quando acabou a foto, só que eu fiz foi abraçar o meu pai. E ali aquela mistura de sentimentos, de gratidão, de felicidade, de que eu não conseguia conter o choro. E vim embora, e assim, aquele 1º de outubro nunca mais eu vou esquecer da minha vida. Eu tenho muitas datas assim marcadas que eu não vou esquecer, mas eu creio que essas 3 datas assim ficou marcada na minha vida pela maravilha que o Senhor fez. E ali eu ainda tô assim praticando, não peguei o carro pra me sair sozinha assim, porque é difícil, ainda mais onde que eu moro, é muita confusão o trânsito, mas eu só tenho que agradecer a Deus, agradeci meu Senhor, falei na igreja, contei a minha bênção, que eu não poderia não contar o que o Senhor fez. E assim, e realmente eu não poderia deixar de agradecer ao meu Deus, terminar esse ano agradecendo a Ele e contando pra vocês que vocês nunca podem desistir dos sonhos de vocês. Pra muitos pode parecer pequeno, pode parecer bobo o que eu tô falando, mas eu quis vir falar aqui porque esse era um dos sonhos que eu tenho. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, independente do que acontecer, independente da situação. Creia, persista, que o Senhor nos ajuda a realizar eles. Eu já realizei muitos sonhos da minha vida, graças ao Senhor. Sou casada, tenho um filho, tudo isso foi preparado pelo meu Deus. Foi muito orado, foi muito chorado. E assim, cada momento tem o seu momento para realizar. Só espera no momento de Deus e põe tudo no altar dele, que no momento certo ele vai realizar. E assim, eu só tenho que agradecer mesmo ao meu Deus. E essa é uma das minhas bênçãos que eu tenho para contar para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham ficado até o final ouvindo esse vídeo, visto, e que esse vídeo venha tocar no coração de vocês. E se vocês não conhecem assim esses hinos, procura, que eu creio que eu vou deixar aqui embaixo nos cards o nome dos hinos que eu falei. E eu só tenho que agradecer mesmo ao meu Deus, ao meu marido, à minha família, ao meu pai que me levou todas as vezes, como nas aulas, assim como nas provas. E assim, agradecer ao meu Deus em tudo, e quem orou por mim, quem torceu por mim. Agradecer mesmo, agradecer aos professores pela paciência, ao Felipe e ao Luiz. Muito obrigada, vocês me ajudaram muito. Eu tenho que agradecer a Deus. E daqui a pouco eu vou contar outra bênção pra vocês, senão esse vídeo vai ficar imenso, tá bom? Aguarda aí, tá bom?